Salve, salve Brasil! Sejam todos bem-vindos ao programa Pisa Mais, o principal programa de esporte de endurance de Curitiba. Hoje nós chegamos a uma marca muito especial. São 100 programas, 100 histórias falando sobre corrida, triatlon, natação, ciclismo e muitas histórias para quem gosta de se movimentar, para quem é apaixonado por esporte. Fique com a gente porque o Pisa Mais já está no ar. Muito bem, estamos ao vivo no YouTube, @programa Pisa Mais. Curta, comente, compartilhe e faça com que o nosso programa chegue cada vez mais longe, sempre com o apoio da doutora Daniele Verca, Clínica Verca, Saúde e Longevidade, Roca Park Shopping Barigui e, claro, Dentro d'Água, a marca do esporte. Ramon Ferreira, programa muito especial, seja muito bem-vindo à edição de número 100 do Pisa Mais. Boa tarde a todos, Pietro, um dia muito memorável, hein? 100 programas, você falou assim, 100 histórias diferentes, então muito legal e um lugar muito especial hoje, hein? Dentro d'Água, estamos na casa Dentro d'Água. Obrigado, Cassinho, obrigado, Cris, por receberem a gente aqui de um jeito tão especial, hein? 100ª edição itinerante aqui na Dentro d'Água, a casa da marca do esporte. Racinha, muito obrigado por nos receber, seja bem-vinda e obrigado pela parceria. Muito obrigado a vocês por terem colocado a gente nesse programa tão emblemático e tão importante, né? A gente está aqui hoje com um lindo dia de sol em Curitiba e também com amigos de antigamente, amigos atuais, amigos de tudo que é lado, ligados ao esporte. Então, a gente vai falar muito sobre esporte, vestuário, mas Cassinha, foi aqui que nasceu a Dentro d'Água, aqui que começou tudo, toda essa história aqui de sucesso? Não, Fala um pouquinho perto do microfone, por favor. Essa casa, ela é a minha casa, minha residência. Eu moro aqui há 23 anos, mas a Dentro d'Água está há 4 anos aqui nessa casa, né? Mas comecei em outros lugares da cidade e mais para frente eu conto como é que foi a nossa trajetória. Maravilha. O Ramon, que tem uma longa história também com a Dentro d'Água, tem um contato quase que diário com a Cris, que está aqui, nossa parceiraça. Tudo bem, Cris? Oi, boa tarde, pessoal. Obrigada pela participação, da gente conseguir participar desse programa, né? O 100º episódio, é um orgulho pra gente fazer parte dessa história, assim como vocês também têm 100 histórias diferentes, a gente assistindo acaba participando de tudo isso e os nossos clientes também, né? Ramon, eu tô vendo aqui a tua camiseta, eu tô com uma camiseta especial também. Conta um pouco mais sobre a história dessa marca, dessa parceria entre Dentro d'Água e Pisa Mais. Exatamente, então Dentro d'Água abraçou a causa, tem a mesma ideologia nossa, né, de promover o esporte, e foi muito legal quando a gente apresentou a proposta para o pessoal, para o Caio, para a Cris e para a Cassinha, eles abraçaram e desde o início estão com a gente, então nada melhor do que comemorar os 100 episódios exatamente aqui. E hoje a gente teve a oportunidade de confeccionar as próprias camisetas. A gente criou junto com o pessoal do marketing, Cris sempre fazendo à frente, né? Então, todos os projetos começam pela Cris. Ela que vai fazer o primeiro atendimento, ela que vai delegar depois as funções. A gente criou junto o nosso DTF e hoje a gente escolheu a nossa cor de camiseta e fizemos ali, a gente vai mostrar depois os bastidores, a gente fez ali, né, Cris? Isso. Viveram a experiência, né, do cliente. Eu faço parte do comercial, então todos os atendimentos acabam passando primeiro por mim e hoje a gente conseguiu proporcionar isso, a personalização. Eles foram e fizeram a camiseta e nos bastidores vão aparecer. Cassinha, a curadoria deste episódio, deste programa especial, foi feita por você em parceria aqui com os apresentadores do Pisa Mais. São convidados especiais que fazem parte dessa história que nós vamos contar daqui a pouquinho, nós vamos ouvir todos eles aqui na edição de hoje. Isso. Escolhemos aí parceiros, né, da vida, da Dentro d'Água, e aproveitamos um momento especial de uma corrida de rua que vai acontecer no próximo domingo e, portanto, essa equipe que se chama Sportium estará conosco durante o programa de hoje. E o Almir da Triax, que é nosso amigo lá de trás, onde tudo começou, também vai fazer parte do episódio 100 do Pisa Mais. Muito bem, vamos, Pietro, Ramon. Só cortando rapidão, a Dentro d'Água está com o Pisa Mais há 2 anos, em parceria,
Mas lembrando que eu estou com a Cassinha desde 2007, cara. Eu faço produtos com ela. Então, as camisetas sempre ela que uniformizou todos os meus times. Então, a gente sabe muito bem da qualidade. Cara, é muito gratificante aqui hoje, hein, Cassinha? Muito obrigada, Pedro. Maravilha, então vamos dar sequência aqui ao nosso programa Pisa Mais, diretamente da Dentro d'Água, marca do esporte. Vou pedir que a Cassinha e a Cris nos dê licença e convide aqui a Luca Glaser e também o Chico da Sportium para participar aqui do nosso programa. A gente faz uma transição rápida. Isso. E daqui a pouquinho a gente volta com mais histórias da Cassinha aqui no Pisa Mais e também da Cris, falando sobre o vestuário esportivo. Ramon, conta pra gente que história é essa de pão de queijo na mesa. Aqui. Pedro, quem diz que pão de queijo não combina com esportes? Então aqui a gente tem o pão de queijo tradição, pão de queijo originário mineiro, em que o pessoal da Muito Bom está trazendo aqui para Curitiba. Então, ontem tivemos a oportunidade de ter o pão de queijo na chegada, no pós-prova. Nada melhor que um pão de queijo quentinho, saboroso, hein? Você estava lá, você provou, hein, Pietro? Sensacional, pós-prova, pão de queijo. Os atletas se alimentaram, curtiram bastante este alimento aqui que faz parte da nossa edição especial. Durante o programa vai ser nosso alimento aqui hoje, hein, Pietro? Maravilha. Chico, vem pra cá. Junto com um suquinho que a gente não falou, hein, Pietro? Temos até nossa caneca personalizada, hein? Maravilha. Tá linda a caneca. Nós vamos sortear também no nosso Instagram, @programa Pisa Mais. Chico, seja bem-vindo. Chico, seja bem-vindo ao Pisa Mais. Luca. Obrigado, pessoal. Que é isso? Cheio, Luca. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Chico da Sportium, parceiraça aqui da Dentro d'Água. Chico, seja muito bem-vindo. Conta pra gente como é que começou essa parceria, um pouco da história da Sportium. Tá bom, obrigado pelo convite, um prazer. E deixo aqui já os meus parabéns, né? 100 episódios aí consecutivos. Não é fácil, né? Manter um projeto assim demanda muita dedicação e resiliência. Então, parabéns aí, parabéns de verdade. Não, obrigado. Porque é assim que se constroem as coisas. A gente tem uma relação com a Dentro d'Água já bastante antiga, né? A Sportium e a Dentro d'Água são empresas que estão aí já, a gente pode dizer, décadas, né, Cassinha? Então, nossos projetos, eles sempre demandam a experiência da confecção, né, das camisetas ou outros tipos de confecções nos nossos eventos, nos nossos projetos. E a Dentro d'Água sempre foi um parceiro muito forte da Sportium. A Sportium tem uma trajetória longa já. Nós começamos em 2003. Era eu e dois amigos na faculdade com o sonho de atuar no marketing esportivo. E começamos por aí, desenvolvendo alguns projetos. Nós éramos muito mais do tênis e começamos por aí. Mas logo no início a gente recebe uma oportunidade, um desafio da Nutrimental na época, de fazer a corrida Nutri. E as corridas naquela época ainda estavam no início de um movimento de crescimento muito forte, que veio com a adesão do público corporativo para a corrida, porque até então as corridas elas eram muito daquele pessoal dos carteiros, do que a gente chamava de canela fina, e aos poucos o mundo corporativo passa a entrar na corrida e acontece um crescimento muito grande. E a gente começa a realizar os eventos nessa fase. Então, e aí é uma história longa de dezenas e dezenas de eventos até hoje. E você, Luca? Luca Glaser, atleta, e agora entra junto com o pessoal da Sportium. Conta um pouco como nasce a Luca atleta e depois como que você ingressa na Sportium. Então, eu também sou no tempo lá do EPA, né? Comecei triatlon com 9 anos, hoje até meio que surpreende quando a gente fala 9 anos, hoje em dia não tem muita escolinha de triatlon, mas eu comecei com o Almir da Triax. Já contou histórias aí. Então, lá na Aquacenter a gente ia de ônibus para Troféu Brasil em Santos, bons tempos. Mas desde então, desde os 9 anos, eu sempre ligada no mercado esportivo, enfim, então meus primeiros projetos esportivos foram no sulfite, com minhas fotos da prova colada com cola Super Bonder não, mas cola branca, enfim. E eu ia atrás de patrocínio para conseguir ir viajar para o Mundial, e viajar para, enfim, várias provas. E fui fazendo a minha comunicação. Aí,
tive uma longa jornada, né, de esporte. Fui morar no centro de treinamento de triatlon, lá em Vila Velha. E lá tinha que passar no vestibular, enfim, não estudei, porque já tinha lá a faculdade certa que eu ia estudar, a Universidade de Vila Velha. Eu tinha que passar, mas eu tinha que decidir o que eu ia fazer. Não sei o que eu vou fazer administração. A confederação conseguiu perder a minha matrícula, não me inscreveram, eu fiz o vestibular, passei e tal. E daí o presidente da federação estava fazendo marketing, o Carlinhos Fross. Não, Luca, vem fazer marketing, que é bem mais legal. E realmente me apaixonei. Comecei a fazer marketing lá. E daí, quando eu voltei para Curitiba, meu pai falou, né, vai trabalhar, né? Aí eu fui bater na porta do Chico, na Sportium. Isso foi 2011, eu acho. 2011. A gente tinha se conhecido num projeto super legal que a gente fez em 2009 para a Nike, que foi o desafio dos 600K, que era a corrida de revezamento que saía do Ibirapuera, lá em São Paulo, e ia pela Rio Santos até Ipanema, no Rio de Janeiro. E a Sportium tinha a missão de selecionar equipes de diferentes lugares do país. E na seletiva aqui em Curitiba, foram em baterias que a gente fez lá no campus do Positivo, a Luca participou. É ali que a gente se conhece, né? E aí depois você vem fazer o estágio na Mas Sportium. eu não passei na seletiva, eu fui convidada, fiz parte da equipe Mulheres Nike, ainda bem, senão eu ia ficar de fora. E Curitiba foi os canela fina daqui. E daí, enfim, daí o Chico foi um professor para mim, eu me estudando, né? Então, comecei esse contato com eventos esportivos e tudo mais. E daí, acho que fiquei 2 anos na Sportium. E daí, essa questão, né? Estudar, ser atleta, trabalhar, estudar, o que eu vou fazer, enfim. E daí, foi bem na época do meu primeiro Ironman, que foi em 2013. Então, eu estava treinando loucamente, e daí eu falei, Chico, vou treinar aqui, fui fazer meu primeiro Ironman, peguei vaga para Kona, enfim. E daí, fui tocando a minha agência, que eu tenho até hoje, uma agência de comunicação, que eu atendo as principais assessorias esportivas de Curitiba, do Brasil, de triatlon. Enfim, então eu sempre estou nos bastidores. E hoje, de novo, voltei para Sportium, me conectei de novo com o Chico. Qual que é a agência, Luca? A minha é a Ohana Marketing, focada em comunicação. E daí hoje também estou junto com o Chico nessa parte mais de conexões, né? Eu acho que a gente que trabalha nesse mercado esportivo, se não é conexões, acho que o negócio não vai para frente. Então, a gente estava conversando com a Cassinha também, né, sobre isso, relacionamento e tudo mais. Então, acho que o meu principal legado é esse também. Então, o Chico me chamou de novo, a gente se conectou de novo com o mercado esportivo e a gente vai tocando. Sensacional. Dia 30 de agosto nós teremos a Tech Run aqui em Curitiba. Queria que vocês falassem mais sobre essa prova, como é que surgiu, qual que é a relação da prova, da edição de Curitiba com Portugal. Façam aí um breve resumo sobre essa prova que promete agitar Curitiba semana que vem. Claro. Bom, a Tech Run é um projeto próprio da Sportium, porque a Sportium é uma agência, né? Então sempre se dedicou a atender marcas que têm uma demanda no esporte e a gente desenvolve o projeto, como eu comentei, da Nutri, Nike e várias outras. Mas a Tech Run, ela surge como um projeto próprio, porque a gente percebeu um cruzamento de tendências muito interessante, que é o mundo da inovação, com esse empreendedorismo através das startups, com o crescimento da corrida, sobretudo no público jovem, né? Que acho que a nova onda de crescimento mais recente que a gente tem. Então a gente percebeu aqui uma fusão de tendências bem interessante, e a gente apostou na primeira edição da Tech Run em Lisboa, no final de 2024. Eu estava morando lá e estava desenvolvendo a agência por lá, então a gente criou essa parceria com o Web Summit, com o ecossistema de inovação lá em Lisboa. Diga-se de passagem, eu também tenho uma relação com esse ecossistema, passei a viver um pouco isso aqui em Curitiba, através da Curitiba Angels, que é um grupo de investidores anjo, né, que investe em startups desde 2015, 2016. E lá em Portugal eu também vivi um pouco esse mundo e aí conectei as coisas. Em 2024 a gente fez a primeira edição da Tech Run lá na Unicorn Factory, que é o hub de inovação de Lisboa.
logo na véspera do Web Summit, que é o grande encontro de tecnologia global. São 75 mil pessoas que todos os anos vão para Lisboa nessa época para se encontrar e discutir inovação e tecnologia. A gente fez a primeira edição e o ecossistema abraçou, adorou. Foi uma experiência super legal. Então, no ano seguinte, em 2025, a gente levou a TechRun para diferentes encontros de inovação e tecnologia naquela região. Então, a gente fez em Madrid, em parceria com o pessoal, com o grupo da Adidas, de treinamento lá de Madrid, em Valência. Fizemos um treinão aqui em Curitiba, nessa época também, em agosto do ano passado. E no final do ano passado, fizemos uma segunda edição em Lisboa, que foi melhor ainda. Então, esse ano a gente resolveu realizar aqui pela primeira vez no Brasil, e a ideia é crescer. É um projeto que tem a visão de ser uma plataforma internacional de corrida conectada com inovação. E a ideia, Luca, de trazer essa experiência pro atleta, com camisetas dentro d'água. Quem que tem essa ideia, quem que surge? Eu vi que os modelos estão ficando coisa mais linda, hein? A gente está falando de uma prova de tecnologia e inovação, né? Então a gente teria que ter parceiros que entregassem isso. E a gente, lógico, lembrou da Dentro da Água, que é o nosso parceiro. E aqui em primeira mão, olha lá, mostre. Esse daqui é um produto da Shop TechRun. E aqui a gente tem a camiseta oficial da prova que está sendo entregue em primeira mão. Agora a gente vai levar as caixas já para retirada de kits. E então, assim, a Dentro d'Água sempre está atrás dos melhores tecidos, dos melhores produtos. Então, a gente fez essa parceria com classe para entregar as melhores camisetas para os corredores da TechRun. Luca, como que a tua experiência como atleta, como triatleta, como uma praticante de esportes contribui e ajuda na experiência do atleta que participa da prova que vocês organizam? Ai, a gente sabe a dor deles, né? A gente vai, a gente corre, a gente participa de outros eventos, então quando a gente vai ver a arena do evento, enfim, essa até nem é minha função, mas eu sempre fico palpitando, né, Chico? A galera da produção fica, mas a gente sempre traz a nossa visão, né? Lógico, igual a camiseta, a gente sabe o que é um tecido bom, o que não é, o que é bom para correr, o que não dá para ser. Então, acho que essa nossa experiência traz realmente um resultado fino, assim, para o evento, né? O Chico também é do esporte, treina, corre, joga tênis, enfim. Então, a gente tem essa vivência, até na equipe lá da esporte não tem mais gente que pratica também. Mas eu acho que a gente traz, principalmente eu, da minha parte, com a comunicação, a gente consegue falar com o pessoal da maneira mais correta, enfim, e realmente atingir o público. Chico, montar camiseta é legal, né? Mas você vê a camiseta rodando no dia a dia, fora da prova, é melhor ainda. E acho que essa é a função, né? Fazer um material bom em que a pessoa tenha orgulho de usar, que nem, vai passear no mercado, vai fazer um treino no parque qualquer depois. É isso que é legal, a marca tá girando pela cidade, né? Não, com certeza. Acho que assim, claro que o material, né, a qualidade da camiseta, da tecnologia, ela é fundamental para que o pessoal tenha prazer, orgulho e gosto em usar o material. E eu acho que quando a gente personaliza a camiseta para um evento, que é o que a Dentro d'Água faz, e é o que a gente vai ter aqui na TechRun, o pessoal depois utilizar essa camiseta correndo no parque, enfim, é uma forma de levar também a memória daquela experiência que eles tiveram naquele evento, né? O que é o que nos dá mais orgulho, né? Se a pessoa depois corre com a camiseta da corrida, quer dizer que ela teve uma experiência positiva, né? Então isso... E o mais legal é que vocês fizeram um portfólio gigante de produtos, né? Tem mais um fleece aqui saindo. Isso daqui é a inovação, né? TechRun. Teria que estar... A gente trouxe, então, os produtos novos, que é o fleece. Isso aqui veio até da parte da Dentro d'Água, né? A gente conhecendo, falando das camisetas, a Cassinha mostrou o que tinha de novo. Então, a gente está apostando. Esses produtos estarão à venda na nossa retirada de kits sábado. É um dia exclusivo de retirada de kits no Hard Rock Café Curitiba, das 9h30 às 19h30. Então, quem quiser passar lá, mesmo se quiser se inscrever, ainda dá para se inscrever. Hoje vai no ar na quarta, né? A gente já vai estar com as inscrições esgotadas, mas passem lá, dá um oi pra gente, enfim. E sobre o percurso da prova, né? Todo curitibano sabe, tem subida, tem descida, como que foi? Quem montou? Quem que sugeriu? Conta mais aí, Chico.
Então, o percurso foi um desafio, porque a gente parte de uma premissa que é fazer a largada e a chegada no Vale do Pinhão, que é o local, o edifício, o hub que simboliza esse movimento de inovação da cidade, né? Onde as startups que são apoiadas pela Prefeitura de Curitiba, elas estão sediadas, enfim, todo o movimento da Prefeitura em torno da inovação a partir do empreendedorismo está naquele ponto ali no Vale do Pinhão que fica no Rebouças, né? Engenheiro Rebouças, esquina com a Piqueri. Então, não é um local habitual de largada e chegada de uma prova. E sair dali traz vários desafios, porque a gente também não pode ficar cruzando avenidas com grande volume de transporte público, por exemplo, as canaletas. Então foi complexo. Então, o que a gente fez? A gente foi pegando outros percursos que já aconteceram e que já foram aprovados, e aí já abre um precedente para a gente poder insistir de que é possível junto às autarquias, né, CETRAN, etc. E a gente resolveu partir da corrida do Curitiba, com uma inspiração, porque eles fazem um trecho que não é longe ali do Vale do Pinhão, junto com aquelas provas que acontecem ali na Dário Lopes, por trás, e a gente conectou as duas coisas. Então ficou bem legal. A largada é no Vale do Pinhão, sai pela Getúlio Vargas, passa por trás do Estádio do Paraná, dá a volta ali no Moinho Anaconda, sobe ao Baldino do Amaral, e aí vai... 7 de abril. Vai pela 7 de abril. Para quem vai fazer o 10K, vai até o Couto Pereira e volta. Para quem vai fazer 5K, já volta ali mais ou menos na altura da fábrica. E aí volta, aí cai de volta ali No final da prova fica Engenheiro eletrizante, Rebouças, porque é só descido, né? Exatamente. Desce o Baldino e depois pega a própria... É a Dário que pega no retorno dele? Não, no retorno desce ao Baldino, pega um trechinho da Avenida das Torres, ali da Comendador Franco, e deu já à direita Engenheiro Rebouças. Mas descida gostosa, ele é só... É o sprint final dele. Isso é legal. Pessoal, quem que dá mais trabalho? O poder público de Portugal ou o poder público aqui de Curitiba? Aonde a burocracia é maior para organizar uma prova? Olha, é interessante, porque é diferente. Os dois têm seriedade e cuidado, só que de formas diferentes. Aqui em Curitiba, me parece que é muito mais estruturado e você tem menos espaço para mexer nas coisas, mas, por outro lado, elas acontecem de forma mais planejada e esperada. Enquanto que lá em Portugal, o último percurso da Tech Run lá, eu sentei com o policial responsável na mesa de trabalho dele e a gente desenhou juntos o percurso. Então, não é uma coisa muito mais próxima, né? Então é isso, é diferente o jeito de fazer, mas basicamente as premissas e os pré-requisitos para você organizar um evento num espaço público, que é você ter atendimento médico, ambulâncias, balizamento, todos os órgãos que são necessários estarem envolvidos e com as autorizações feitas, é igual aqui como lá. Acho que isso é um padrão mais ou menos internacional de realização de eventos em espaço público para... É bacana que o cuidado é o mesmo, né? Você vê assim, é diferente o processo um pouco, mas o cuidado de ambos é o mesmo, né? Exato. Dá uma qualidade boa pro participante e hoje a gente vê assim, tem muita gente participando, o número cresceu demais, só que o cuidado às vezes das pessoas com a própria saúde diminui um pouquinho, né? Então o organizador em si tem que estar sempre atento para que isso não aconteça no evento de vocês, né? Então tem todo um respaldo médico por trás e a Luca como atleta com certeza tem muito mais a opinar para o evento crescer cada vez mais, né? Inclusive tem uma conexão Portugal-Curitiba. Todo mundo que está inscrito em Curitiba ganha uma inscrição se tiver em Lisboa no Web Summit. Então essa informação a gente já divulgou, mas é só mandar um e-mail para a organização lá, comunicação@sportium.com.br, que a gente manda cortesia, enfim, a gente tá para abrir inscrições de Lisboa logo depois de Curitiba aqui, então na próxima semana a gente já deve estar com as inscrições de Lisboa rodando. Então a gente também tem que estar trazendo essa conexão, né? Quem estiver com passagem marcada, viagem marcada para Portugal, aproveita e já faz a Tech Run em Lisboa. 8 de novembro. 8 de novembro, Lá exatamente. vai ser uma prova noturna. Prova noturna? Que legal. Primeira experiência da noturna ou sempre foi noturna? Como Tech Run será a primeira, né? Primeira. Mas a gente já fez muitas provas noturnas aqui em Curitiba e é um outro desafio, né? Porque aí é outra forma de você sinalizar o percurso, então
vai ser uma boa experiência. Diga, Ramon. Luca, você falou ali que treinou bastante, competiu muito, mundial, tudo mais, parou, estudou, começou a trabalhar. E agora, dentro da esporte, volta a crescer o olho e a saudade de competir novamente? Volta, né? A gente sempre tem aquela chaminha acesa, né? Às vezes bichinho aumenta, às competidor. vezes baixa, às vezes aumenta. Eu fiz o 70.3 em Curitiba esse ano. Tô me enrolando para me inscrever, ainda tem inscrição aberta, eu fico só de olho, estou esperando fechar para ter uma desculpa. Não vai ter Mas desculpa, a minha hein? ideia é eu fazer ano que vem de novo e tentar engrenar. O meu sonho é, depois de mãe de 2, né, fazer um Iron de novo, mas acho que está um pouco longe. Vamos no 70.3, enfim, meia maratona, correr devagarinho. Pouco a pouco conciliar nunca é fácil, né? Mas também dá-se um jeito, né? Não, mas a chaminha tá acesa, eu sempre tenho vontade. Então, vamos lá. A Luca tem uma história interessante, uma experiência bacana em Pequim. Queria que você compartilhasse aqui com os ouvintes do Pisa Mais. Gente, como você sabe? Pô, e pra contar essa história, Pietro e Chico, pãozinho de queijo ali pra acompanhar a história. Com certeza. Não é fake aquele pão de queijo, não, é bem bom. Então, em 2008, eu estava lá em Vila Velha, no centro de treinamento de triatlon, e eu fui uma das últimas. Inclusive, quem ficou depois de mim foi a Pamela, né? Que está aí ainda competindo a alto nível. Mas daí acabou o centro de treinamento e no final a confederação estava com bons olhos, enfim, e a gente foi convidado, um casal de cada país foi convidado para um programa de Olympic Youth Camp. Então, nossa, faz tanto tempo que eu não falo disso, ó, que as coisas estão vindo na minha memória. É um programa do governo chinês nas Olimpíadas de Pequim. Então, foram 600 atletas júniores, até 18 anos, que foram ter uma vivência olímpica para continuar treinando e acender essa chama, né, na gente, para a gente continuar e ter esse sonho olímpico. Então, fui eu e um atleta do remo, do Rio de Janeiro, o Alexandre. E a gente passou 18 dias lá, acho que foi 18 ou 8 dias, enfim. A gente ficou numa universidade com tudo pago, participamos da abertura das Olimpíadas de Pequim. Não consegui ver o triatlon, porque o triatlon era num lugar fora, sempre o triatlon é meio engembrado nas Olimpíadas, né? porque a dinâmica, enfim, não consegui. Eu até tentei, entrei em contato com a confederação e tal, mas não rolou. Mas eu assisti o remo, assisti basquete, assisti vários esportes, assim, foi realmente um sonho lindo. Que experiência fantástica. Fomos na muralha, então a gente teve a vivência mesmo, eles levaram a gente para uns momentos culturais, enfim. E lógico, né, nossa, eu tenho brindes até hoje, tem um quadro que trouxe da China. E como selecionaram você? Porque eu tava Sorteio? Não, foi a Confederação Brasileira de Triatlon, foi convidada a mandar um atleta. E como eu estava lá no centro de treinamento, enfim, e estava vindo bem, enfim, eu acho que foi meio que um prêmio. Sabe quando o esporte sempre recompensa a gente? Eu sempre falo isso, né? O esporte sempre dá. O que a gente dá para ele retorna. Eu acho que foi um presente, assim. Então me mandaram. Não sei qual foi. Você só sabe que foi, né? Maravilha. Pessoal, vamos reforçar aqui então as informações da Tech Run em Curitiba. Onde é que pega o kit? Tem inscrição? Ainda não tem? Como é que vai funcionar essa experiência pré-prova do corredor que vai participar dia 30 de agosto? Bom, então a gente tem a entrega dos kits acontecendo no sábado, dia 29, no Hard Rock Café, ali na Rua Buenos Aires, no Batel, das 9h30 e 7h30. Então, das 9h30 da manhã até 7h30 da noite, a gente está lá fazendo a entrega dos kits. Vão ter várias atividades, né? O próprio Hard Rock Café já é uma experiência muito legal. E vão acontecer diferentes atividades ao longo do dia, além da entrega dos kits. A largada da prova acontece no domingo às 7 da manhã, lá no Vale do Pinhão, ali na Engenheiro Rebouças, esquina com a Piquiri. E a arena do evento também, a gente vai ter um pós-prova, então é uma prova que a gente está querendo, não é só o movimento, né? A gente brigou muito para entrar nesse corporativo, então trazer a galera para correr, mas vai ter esse momento de conexão, networking pós-prova, inclusive nos números de peito vai ter o nome e a empresa da pessoa, então a gente está querendo criar esse momento. Então vão com tempo, pós-prova vai ter pós-prova com Hard Rock Café na arena, alguns spoilers. Claro. Claro. A gente tem uma coisa interessante na Tech Run, que é uma premiação
para a empresa que tiver o maior squad na linha de chegada, ou seja, a empresa com o maior número de finishers vai levar o prêmio, vai levar o título de maior squad na linha de chegada. E esse é um desafio que está sendo super legal entre as startups, que é um perfil de empresa que tem muita gente jovem e muita gente está interessada nesse movimento da corrida, né? Que, enfim, essa explosão recente aí dos crews e tal. Então está sendo bem legal. E a TechRun está trazendo para a corrida uma galera que normalmente você não vê muito nos eventos de corrida, mas que estão empolgadíssimos e super engajados. Então eu tenho o ICI, que é o Instituto de Cidades Inteligentes. É uma organização de tecnologia que já trabalha com administração pública há um bom tempo. A Ticket Sports, que enfim, dispensa apresentações, é uma grande plataforma aí do mundo da corrida e dos eventos esportivos. O pessoal da Wolf Scripes, que é um escritório de advocacia voltado para a empresa de inovação. O eBanks também dispensa apresentações, assim como Madeira, dois grandes unicórnios de Curitiba, orgulhos, né? Junto com a Salve também e Logcomex, que também são grandes startups curitibanas. E a Odoo, que é uma startup, já é uma scale-up, né? Uma grande empresa de tecnologia belga, mas que tem a sua sede em Curitiba também apoiando, além da Igual e da Brick, e a realização da Sport. Então a gente está reunindo aí não só atletas, mas também empresas inovadoras para fazer um evento bem bacana. Acho que é legal falar também da Ticket Sports, que eu acho que também é bem do nosso mercado. Teve o desafio, né, das startups, inclusive logo depois da TechRun vai ter o summit deles em São Paulo, a gente vai estar lá. Isso. O Chico vai ser o júri? Isso, vou fazer parte do júri, que a Ticket Sports fez um desafio de startups. Eles estão distribuindo R$50 mil para as startups com as melhores ideias para o mundo dos esportes. E aí, de todas que foram inscritas, que são, sei lá, quase 100 startups se inscreveram no desafio, 10 estão selecionadas para a final, que vai acontecer lá em São Paulo na semana que vem. E eu vou estar lá como parte do júri para a gente decidir qual delas que leva o prêmio. Olha a responsabilidade, hein? E algumas startups vão estar na retirada de kits apresentando, a gente convidou as startups que teriam disponibilidade para estar com a gente. Então a gente vai ter 3 startups desse projeto com a gente na entrega de kits, apresentando sua inovação, enfim, tecnologia, mais uma atração para a retirada de kits. Totalmente inovador, hein, Pietro? Sensacional, unindo tecnologia, música boa e comida boa no Rádio Rock Café e esporte e saúde e bem-estar com a TechRun, dia 30 de agosto no Vale do Pinhão, aqui em Curitiba. Chico, muito obrigado pela participação. Volte sempre no estúdio lá do Pisa Mais para falar mais sobre esporte, corrida, organização e muito mais o que você quiser. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite e parabéns aí por mais um episódio, 100º, né? Luca também, brigadaço por ter vindo, por ter tirado um tempinho na agenda lotada. A gente sabe que o pré-prova consome muito tempo, mas estão aqui hoje. Então, obrigado de coração por ter vindo. E queremos ver você nas pistas agora no Ironman. Gostei dessa ideia, hein? Vamos lá. Obrigada, gente. Valeu, parabéns obrigado. Para vocês. Voltem sempre e nos falamos daqui a pouquinho com muito pão de queijo e mais esporte aqui na Dentro d'Água, a marca do esporte. Valeu? Ramon Ferreira, vamos dar sequência aqui com o nosso programa. Tem muita informação, muita história para contar. Eu quero chamar aqui no nosso estúdio o Almir, da Triax Assessoria Esportiva. Chega para cá, Almir. O Almir tá fardado com uma camiseta personalizada marrom. Tem história essa história do Almir hoje, hein? Sabe tudo de natação. Vem, Cassinha. Natação e moda. Se a gente for ver aqui, em tons terrosos hoje, hein? Exatamente. Sensacional. Olha aí, tem pão de queijo. Já obrigado, já vou. Max, obrigado pelo pão de queijo. Pão de queijo. Qual que é o contato do pão de queijo, Ramon? O contato do pão de queijo. Exatamente. Então a gente tem aqui, ó, os pães de queijo tradição, estão mais de 10 anos no mercado, pão de queijo mineiro, e que o pessoal dá muito bom, que é aqui de Curitiba, que estão trazendo para cá. Então, cara, é uma delícia. Estávamos ontem com a gente na chegada da corrida e temos aqui, ó, para contato direto no WhatsApp de cabeça, 41 98 738 8167. Vai ficar na legenda aí. E ele é muito bom,
mesmo, hein? Bom mesmo, hein? Sensacional. Apresente nosso convidado, Almir, Ramon. grande Almir. Quem nunca ouviu falar o nome de Almir aqui em Curitiba? Seja muito bem-vindo. Obrigado de coração por ter aceitado esse convite, hein? Pô, só tenho a agradecer a vocês e, antes de mais nada, parabéns pelo programa, né? 100º episódio, que tem uma vida longa para mais 100, mais 200, mais 300 e assim por diante, né? Parabéns para você, Pietro. Parabéns, Ramon. Parabéns a toda a equipe que está por trás também, né? Senão o programa não surge, né? E obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre o que a gente gosta, né? Que é esporte, que é exercício físico, atividade física. Sem falar idade, há quantos anos você está no esporte, Almir? Você fala a tua idade, só quanto tempo você está no esporte. Vamos pegar só a parte de triatlon desde 1994. Meu primeiro triatlon foi em 1994, mas tive a oportunidade com 14 anos de idade de começar a nadando, né? E daí da natação que fui parar para o triatlon na academia que eu nadava. O triatlon aqui do Paraná nasceu, né? E ali daí eu acabei conhecendo o triatlo, falei, pô, vou ter que fazer esse esporte algum dia na minha vida. Vou ter que fazer, né? Ter que fazer. E daí me apareceu a oportunidade de comprar uma bicicleta, né? Ali tem história também, podia um dia falar muito sobre isso, né? Que a gente pegou bem aquele início ali. E eu peguei uma bicicleta de um que estava comprando uma nova, e ali eu comecei em 94, foi meu primeiro Sesc ali. Quem não começou no Sesc aqui no Paraná? Todos passam pelo Sesc. Almir, quais são as novidades da Triax Assessoria Esportiva? Você me contou em off que vocês assumiram a piscina do Clube Urca. Como é que tá? Em que pé está essa organização ali no clube? A piazada tá nadando? Tem gente de todas as idades? Como é que tá esse projeto? Sim, apareceu a oportunidade em 2014 de assumir a piscina, de administrar parte da piscina térmicas do Clube Urca ali, né? Então nós estamos até hoje ali, né? Estamos renovando o contrato ali, se Deus quiser, mais um bom tempo, né? E ali a gente está com a natação, né? Desde 3 anos de idade até 00, até os 100 anos e assim por diante, né? A gente vai longe com natação adulto. E daí a gente também tem a turma do triatlon, né? Que também treina com a gente já, que a Triax nasceu do triatlon, né? E depois vem também a turma da corrida, que é um grande polo também, a da corrida também, né? E trabalhamos com alguns alunos de ciclismo já. Mas os carros-chefe hoje é a natação nossa ali, que a gente movimenta bastante e consegue ter alunos, né, para as outras modalidades. Né? Você virou triatleta aos 14 anos, e o que te levou a ser um professor, a ensinar? Deve ter gostado tanto que chegou um momento e falou assim, cara, agora é minha vez de ensinar essa galera. Com 14 anos eu aprendi a nadar. Fui virar triatleta um pouco mais pra frente, em 1994. Daí que eu fui pro triatlon. 18, né? Eu tinha... pouquinho mais. Né? E daí ali que eu fui pro triatlon ali, né? Pô, mas, desculpa, eu já esqueci até a sua pergunta, que você me perguntou mesmo sobre... Como que você, depois que você começou nadando, você falou assim, como eu vou virar professor agora? Onde desperta esse interesse em ensinar os outros? Entendi. Não, o lugar que eu comecei nadando, que é a Escola de Natação Amaral, né, o Célio Amaral, ele respira natação 24 horas, né, que assim, então daí ali eu me apaixonei pelo esporte. Né, ali e eu falei, pumba, quero isso, se eu puder contar um pouquinho da minha história, né? E daí com 17 anos de idade, eu já nadava, desde os 14, com 17 anos de idade, cheguei para minha mãe e falei bem assim, mãe, tô com vontade de fazer educação física. Você veja só, né? Que desafio esse aí. O maior desafio é contar para os pais à vontade. Isso, em 1984, olha. Tô com vontade de fazer educação física. Tava no auge. Meu irmão já é engenheiro, então, tô com vontade de fazer educação física. Minha mãe disse bem assim, você vai viver do quê? Parabéns, você vai baixar a régua da família, hein? Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Você veja só, mas será que é tão difícil viver da educação física? Tal. E sempre trabalhei, tive a oportunidade de fazer Cefet, né? Antigamente era o Centro Federal de Tecnológica que tinha aqui no Paraná, uma excelente escola, né? E eu fiz eletrônica lá e de lá eu fui me encaminhando para o esporte lá dentro mesmo também. Daí joguei handebol pelo Cefet. Tudo que jogava pro esporte. Eu joguei handebol pelo Cefet, daí a piscina, veja só, né?
uma escola com piscina dentro, daí comecei a nadar lá junto com o Amaral, nadava nos 2 lugares, tudo. Eu falei, não, mas eu quero isso para minha vida, E fui trabalhar com a parte do Cefet, que fiz eletrônica, sabe? Mas quando chegou uma época que eu só ia para casa para apenas dormir, eu falei, não, agora chegou a hora de eu fazer educação física. Entrei na educação física meio tarde, com 23 anos de idade, mas não me arrependo, né? Graças a Deus eu tive muita oportunidade na educação física de conhecer outros países com os alunos, né? Através lá eu tive a oportunidade de ir para o Havaí com um aluno e tudo mais, né? Então as oportunidades sempre me apareceram e eu só tenho a agradecer. Tomara que a minha mãe de algum lugar esteja vendo que deu certo a educação física. Mãe, olha. Que ela deu certo. Deu muito certo, né? Deu certo a educação física hoje. Trabalho no que eu gosto, né? Isso é bacana pra caramba pra gente, né? Que tá na área assim. Então eu não me arrependo. E quando entra dentro d'água na tua vida? Olha aí, então que bacana também. Minha história com a Cassinha é muito boa. Agora você pegou lá longe. Lá longe. Estão pescando bem, hein, Pietro? A Dentro d'Água, ela foi criada em 86, mas efetivamente como uma empresa ligada ao esporte em 97. E foi aí que o Almir bateu na minha porta. Na minha porta, a gente se conheceu e apesar da Cassinha nunca ter sido uma atleta, eu sou apaixonada por todos os esportes. E se eu pudesse ter escolhido lá atrás, eu iria para o ciclismo. Tanto que virei uma cicloviajante. A minha maneira de exercer o esporte é viajar pedalando. Mas naquela época bateu o Almir e tudo para mim era muita novidade, tudo muito assim novo em Curitiba, né? Eu acho que fui uma das precursoras de todas essas confecção de roupas, para triatlon, para triatlon. E aí bateu o Almir na porta, que foi uma coisa assim que ele vai contar como é que foi, tá? Ele vai contar. Foi um laboratório, digamos. Mais ou menos ali no finalzinho dos anos 90, né? Eu já fazia triatlon, desde 94, e daí comecei a triatlos em 1999, ó. Triatlos vai fazer 27 anos agora em setembro ali. E daí, era a época que a gente fazia triatlon de sunga e camiseta de algodão, né? A gente colocava a camiseta... O algodão mais tecnológico. O algodão que pesava pouco, né? Para quem faz... Molhado, né? então. Não raspa nada no corpo, né? Daí depois, anos depois, foi feita assim uma camiseta regata mesmo. A gente daí fazia triatlo com a camiseta regata e tudo mais. Colocava ela enrolada dentro da sunga. Conforme a gente ia saindo do mar ali, já colocava... né, aquela camiseta regata, porque era obrigatória, né, a gente não ficar com o dorso nu, né, o masculino sempre foi assim, né, e as mulheres faziam até de maiô, faziam muita prova de maiô. E daí, como tive a oportunidade de ler muito também, né, existe, não sei, acho que existe ainda até hoje a revista Triathlon também, né, daí você começou a ver a turma usando macaquinho, que vinha lá de fora, tal. E um aluno que era da Triax viajava também, trouxe o macaquinho para nós, né? De lá de fora, né? E daí eu peguei, achei lá dentro da água, lá na 7 de setembro, era bem no finalzinho dos anos 90, lá na 7 de setembro. Daí conheci a Cassinha lá, ela que me atendeu até de primeira, assim, né? Mesmo na loja ali. E daí, Cassinha, nós temos que fazer um macaquinho copiando esse aqui. Do tipo te vira, né? Vamos fazer esse aqui. Trincha esse. Como é que nós vamos fazer? E assim foi. Foi um laboratório. Sim. E, né, foi muito bacana. A gente começou também com top, né? Até um pouquinho eu tô me lembrando. Eu tenho guardado muita coisa, hein, Cassinha? Tenho guardado daquela época, sempre guardei um uniforme de cada tempo. A gente faz um museu, assim, porque várias pessoas em Curitiba têm o seu primeiro macaquinho, o seu primeiro maiô. Você tem o teu primeiro macaquinho? Pior que eu sou desapegado disso, mas eu fiz o primeiro com a Cassinha, depois eu fiz o segundo que era não era o top porque eu não gostava da barriga de fora, então eu fiz um top alongado. Cheguei assim pra Cassinha, eu preciso, mas eu quero ele mais comprido e o calção mais alto. Então eu fechei os dois, né? Na foto parece que é um macaquinho.
Mas era Mas top sabe bermuda. que eu gosto muito desse tipo de roupa, né? Pra prova longa, principalmente, né? Dá pra ir no banheiro facilmente, né? Mas aí você A disse primeira tudo. sacada, eu pensei Aí assim, você disse Iron Man, tudo. 12 horas, que se eu quiser ir no banheiro, É. né? Tirar o macaquinho vai ser triste. Você sabe que o meu primeiro Iron eu fiz desse jeito, foi a melhor coisa. O segundo eu fiz com o macaquinho, já não gostei muito. E foi bem bacana. E lá com a Cassinha a gente desenvolveu também o top também. Eu tenho guardado o top com a bermuda. Tenho bermudas ainda que foi confeccionada por você lá. Não sei toda você, também Almir, legal. mas olha só. O que eu vejo de diferencial que fica gritante aqui dentro d'água? A liberdade que você tem de poder discutir alguma modificação no próprio uniforme. Não é aquele negócio congelado, é isso aqui, pronto, acabou, vai. Não, é isso daqui. Não, que nem eu preciso de um pouquinho mais longo o meu top, uma bermuda um pouquinho mais alta, fazer assim assado. Se tiver dentro da alçada deles, eles vão dar um jeito, né? Não, isso que é muito bacana. Que com a Cassinha eu trago minhas ideias, meio maluca, e ela acaba abraçando, né? Ela me apoia. Ela me apoia pra caramba, assim, e a gente conseguiu desenvolver muita coisa legal, a gente conseguiu pegar muito tecido bom, né? Que era excelente, e hoje, né, existem já outras empresas também, né, mas dentro da água é sempre companheira da Triax, né, a gente faz ainda uniforme até hoje, vamos fazer mais alguns agora já de novo e tamo junto, né, Cassinha? E eu vou te dizer, eu fico muito feliz de ver a trajetória da Dentro d'Água, que ela não teve uma trajetória ascendente o tempo todo. Nós tivemos muitos problemas no meio do caminho, né? Principalmente ali na época da pandemia, realmente as coisas saíram do controle e é por isso que estamos aqui na minha residência hoje, né? Mas o número de pessoas, amigas e clientes que viraram parceiros e amigos, como nós aqui hoje, isso não tem preço, né? Então, eu digo assim que o legado da Dentro d'Água, junto com novas empresas que apareceram, né, é para mim uma satisfação. E eu acompanhei esse episódio, né? Lógico, a gente vê sempre a Cassinha teve na ponta do negócio, e num período ela estava querendo fazer uma aposentadoria. Acho que foi aí, hein, Cassinha? Tá querendo parar de trabalhar, Almir. Da onde tirar essa, né? E foi aí que a Dentro d'Água deu uma baixadinha, a pandemia, mas a Cassinha mostrou o poder feminino no negócio, hein? E eu tenho muito orgulho de falar isso porque a gente conversou muito nessa época e ela falou assim, não, eu vou resgatar, eu não vou deixar o nome cair. E ela voltou agora, não é nem dentro d'água, ela tá bem lá fora d'água, hein, Amerto? Lá em cima, surfando. E todas as corridas agora tá vindo com material muito excelente, hein, Cassinha? Almir, depois de quase 3 décadas de triatlon, alguma coisa ainda te surpreende nessa nova geração de triatletas? Ah, sempre tem novidades, né? Sempre tem novidades. O triatlon aí que eu acho que é um esporte muito dinâmico, né? Então ele está sempre também mudando. A gente também não pode parar de estudar, né? E sair atrás do que está acontecendo, mas sempre acontece. Eu acho muito bacana o triatlon, né? Sou muito suspeito de falar, eu vim da natação. E aquele esporte, a hora que eu fiz a primeira vez, não parei mais, né? E isso que eu tento transmitir até para os próprios alunos que aparecem na Triax lá, que é um esporte que você, a hora que o mosquito, eu brinco, a hora que o mosquito te morde, você não larga mais. Tem mais volta, né? Não tem mais volta, né? E como que é pra você, Almir, ver toda essa transformação, né? Igual começou lá com camiseta de algodão, hoje os materiais estão extremamente tecnológicos, não sente nada, né, enquanto tá correndo. Mas como que é você resgatar isso? Para você é muito mais confortável hoje e ver o novo atleta reclamando às vezes, né? Como que é você segurar a parte? Nem sabe o que era no passado. Não era bacana de tentar voltar um pouquinho, a pessoa experimentar, né? O que era pedalar com uma bicicleta de ferro, né? Não existia géis, não existia nada disso, né? Se eu vou falar, nossa comida dentro de uma prova um pouco mais longa era bolacha recheada. Imagina falar então, isso hoje para uma nutricionista. Tá acabou, louco, teu né? crepe Então, ali, né? isso que fica bacana, né? Isso que eu acho bacana, essa evolução, né? Essa história, né? E isso que deixa bonito o esporte, né? Que deixa bonito o triatlon também, né? E cada vez vem coisas diferentes, né? O T100, o tipo de prova diferenciada também, né? Então, até isso, até as distâncias, os caras vão brincando
para poder deixar sempre atrativo, né? Você veja, hoje tem a oportunidade de um iniciante experimentar o triatlo, né? O triatlo deixou de ser uma coisa de super-homem, né? Às vezes a pessoa se assusta, você faz triatlo, tá louco, nunca vou conseguir fazer isso. Mas não, né? Hoje a gente tem histórias mesmo na própria Triax lá de pessoas que só nadando e depois foram para o triatlo, né? Ou corriam e foram pro triatlo, né? Então é bacana, né? A gente levar as pessoas pro triatlo, né? Dia, quem sabe. Você acha que é a natação a que mais assusta? Que transforma esse esporte num super esporte? Eu acho que, vamos dizer, para falar das modalidades, né? O problema da natação é que ela é muito técnica, né? E o fato de você ter que nadar no mar, é aí que diferencia também, né? Então, às vezes na piscina você está com o ambiente controlado, você está no ideal. Né? A temperatura da água boa, a raia até dá direção mesmo, você não querendo. O fundo tá lindo. Isso, você enxerga o fundo, né? Raras piscinas que você não consegue. Se tomar um golinho não é tão ruim assim, é bem temperada a piscina. Água tratada, tal. Então você imagina quando você vai para o mar, né? Vamos falar até do mar do Paraná, né? Você já não enxerga o fundo, você já pega a correnteza, marola, vento, então isso aí que deixa um pouquinho mais difícil. Conforto total, né? Isso mesmo. E agora o ciclismo e corrida já é meio natural do humano, né? É um pouco menos complicado, né? Mas não deixa de ser importante. Aí é isso que a natação segura um pouco as pessoas de fazer, né? Assim, histórias é o que não falta, não só na natação, mas também no ciclismo e na corrida. Você aqui acompanhando diversas histórias todos os dias das 3 modalidades, tem muita coisa para contar, muita coisa bacana. Compartilhe alguma história bacana do ciclismo aqui com seus clientes, seus parceiros, seus amigos que fazem parte dessa história da Dentro d'Água. Eu tenho que pensar um pouco, porque são muitas. Mas eu vou contar uma coisa bem pontual que ficou muito na minha cabeça até eu entender por que isso acontecia, né? Quando a Dentro d'Água estava ali na Mateus Leme, na esquina, e ali começou, né, o triatlo, e vinham os triatletas, e vinham pessoas que a gente patrocinava, foram vários, e equipes, e assessorias. E eu comecei a notar que as pessoas que chegavam ali, às vezes de carro, com uma bicicleta em cima do seu carro e paravam no estacionamento, que a gente tinha convênio, e eu falava assim, de onde você veio? Eu trabalho ali no Serpro, dava 1,5 quadras. Mas você vem aqui de carro, com a bicicleta em cima. E as histórias eram parecidas. Eu moro ali no Cabral, mas você vem com a bicicleta em cima. Não, é que eu, triatleta, não ando de bicicleta na rua. E eu sou do cicloturismo e do pedal urbano. Ou seja, vai para tudo quanto é lugar de bike. Eu vou para qualquer lugar de bike. Eu ficava assustada com essa história, sabe? Como que é tão, assim, visões diferentes, né? E até que eu entendi que vocês, triatletas, não andam com a bicicleta dentro da cidade. É baixar a média, né, Almir? Isso é uma coisa que me impressionou muito, mas de uma maneira geral, acho que tanto o triatleta, quanto o ciclista de performance, quanto o cicloturista ou o pedal urbano, né? Todos eles têm o mesmo prazer quando estão em cima de uma bicicleta, que é o vento na cara, né? Esse vento na cara, para mim, acho que supera qualquer sensação de qualquer esporte. É isso que eu penso. Ramon, depois da nossa parte final aqui do Pisa Mais, com o Almir e com a Cassinha, eu queria convidar também o Chico e a Luca para a gente fazer uma imagem final aqui do nosso Pisa Mais, edição especial de número 100, para a gente ter esse registro. Não só uma foto depois aqui do programa, mas também no ao vivo, aqui na gravação mesmo, no ao vivo, para o pessoal do YouTube e também do Spotify. Pode ser? Pode ser, com certeza, né? Assim como eles contam histórias hoje, a gente também está criando nossa história, hein, Pietro? Daqui a alguns anos a gente vai falar desse programa que a gente trazia esporte pra galera, difundia. Então, cara, vai ser muito legal. Por isso que não pode passar vontade, né? A tua mãe tentou tirar você várias vezes da trilha, mas eu concordo, porque quando eu comecei a namorar minha esposa, o meu sogro falou assim, é sério que o teu marido vive de educação física? Não vai dar certo. Falou assim, deixou muito claro. E lógico, né? Assusta, porque é um negócio mais divertido, né? A gente sempre rindo, brincando, parece que a gente tá sempre só se divertindo, né? Não precisa estudar, não precisa fazer nada, né? Acho que isso que
que passa de errado para a imagem? Você trabalha com educação física? Trabalha, mas você não tem outro trabalho? Almir, passa pro pessoal que está acompanhando em casa, quais são os canais de comunicação? Você que é um cara da era digital, é um nano-influenciador, os canais de comunicação da Triax, onde é que o pessoal encontra a Triax, o telefone, o WhatsApp, o site, passa aí pro pessoal acompanhar também na internet. A Triax está bem ativa no Instagram, né, para não perder o costume, né, Triax Multisportes mesmo, né, esportes de inglês com S muda mesmo, né, e também daí a gente está muito ali no Clube Urca, né, que a gente tem nosso QG ali com secretaria e tudo mais, né? Temos os telefones, né? 41 99587 4430, né? Então esse pode ser pelo WhatsApp, tudo ali que já entra em contato com as secretárias ali e elas já passam pra gente, né? Então, e só procurar nós também nas provas, aí estamos sempre participando de corridas, estamos participando de triatlon e o que aparecer de travessia também, de águas abertas. Né? Inclui você junto como atleta ou só como professor? Não parece, mas eu ainda faço triatlon. Né? Ainda participo, ainda gosto. Né? Não consegue parar? Conseguiu? Desde que começou? Você parou alguma vez? Não. Teve algum intervalo? Não. Nunca parei. Não pretendo. Eu deixar para Deus, o dia que eu for pro caixão, daí eu acho que chegou a hora, mas enquanto ele permitir, eu vou querer participar. Quem me dera eu cada vez com mais idade, a gente tem alunos lá na Triax com 72, 73 anos de idade, né, fazendo triatlo, enquanto ele me permitir também, eu ter vontade ainda de pegar minha bicicleta e ir para uma transição, para mim tá valendo. E teu nível na competição? Altamente competitivo, brigando por pódio, ou hoje você é mais tranquilo, vai para se divertir, vai para fazer o teu? A nossa filosofia na Triax é sempre saúde, né, em primeiro lugar, assim, né, se acontecer um pódio, se acontecer, bacana, mas a nossa ideia é que a pessoa gosta do que esteja fazendo e releve para o resto da vida. Para o resto da vida. Então essa é mais ou menos a ideia que a gente tenta passar lá na Triax, desde a natação também, e o triatlo e a corrida, que aquilo ali fique como parte dela mesmo e ela consiga continuar praticando sempre. Essa vontade, né, de fazer a prova, não de ir lá para pegar pódio só, que faz com que a gente passe pelo inverno treinando, pela chuva. Sim, concordo com você. Olha aí, a semana passada estávamos ali participando do circuito aqui do Paraná ali, no triatlo, também levamos alunos na travessia, também a turma infanto-juvenil, que também treina com a gente lá da natação, e eles participaram também em pleno inverno, né? Que de inverno só tinha o nome na prova, né? Tá o maior sol e água gelada, né? Não, isso. Como eu não entrei na água. A temperatura da água estava gelada, né? Mas muito bem. Vamos convidar aqui, então a equipe toda que está aqui na Dentro d'Água para a gente fazer um registro aqui no nosso Pisa Mais, edição de número 100. Cassinha, Chico, Luca, o Max. Vem pra cá, Max. O Max Caio, do Pão de Queijo, a Cris. Anote esse nome, Max do Pão de Queijo, hein? Todos acompanhando o Pisa Mais em loco aqui na Dentro d'Água. Qual que é o endereço, Cassinha, aqui da Dentro d'Água? Rua Omar Dutra, 49. Omar Dutra, 49. Fique aqui pertinho. Cabe todo mundo na imagem, Andres? Nessa aqui? Olha aí, vamos fazer o registro então, edição de número 100. Ninguém faz nada sozinho nessa vida, seja no esporte, na profissão. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram da edição número 100. Vida longa Dentro d'Água, vida longa a Esporte, a Tech Run e também ao Pisa Mais, né, Ramon? A Triax também. A Triax também. Muito bom que tá começando agora, é o mais novinho aqui, hein? Muito bom. Exatamente. Pisa Mais fica por aqui e volta na semana que vem com a edição de 101 dálmatas, hein? 101 dálmatas. 101, exatamente. Muito obrigado, até a semana que vem. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Valeu.